É um prazer gigante estar aqui ao lado do professor Denis, da professora Maria, Vinícius, enfim, o nosso presidente nacional da BPM, Adilson, e da querida Érica Mamoninho, né, nossa parceira de luta e de resistência. Eu sou Najara Costa, professora Najara Costa, estou vereadora no município de Taboão da Serra, e estou também doutoranda pela USP, qualifiquei o ano passado, meu co-orientador está aqui presente, é uma responsabilidade muito grande, né, estar aqui na presença do meu co-orientador, muito feliz. O professor Juarez é uma grande referência para mim, para todos nós, e é uma honra estar aqui no aniversário do Núcleo, entre tantos pesquisadores negros, tantos ativistas negros, pessoas que têm aí produzido conhecimento, que têm, enfim, feito vários esforços, né, para que a gente garanta aí uma produção antirracista, uma produção que fale verdadeiramente sobre o que somos, sobre a sociedade brasileira, e que a gente aponte caminho, sim, para uma universidade que garanta a nossa existência e a nossa permanência e o olhar antirracista sobre o Brasil. Também agradecer ao gabinete da deputada Leci Brandão, é sempre uma honra estar com o Leci. O deputado Orlando Silva também esteve aqui presente, vereadora Larissa também de São Carlos, e nossos mandatos são mandatos aí, né, de pessoas negras que fazem esse enfrentamento que é muito difícil, né, a gente precisa estar juntos para reproduzir isso no parlamento e também nas universidades, em todos os ambientes aí onde a gente faça verdadeiramente essa luta. Por fim, falar do meu colega aqui, o professor, que é também coordenador de igualdade racial, o professor Robson, foi meu colega, professor na Zumbi dos Palmares, trabalhamos juntos na Universidade Zumbi dos Palmares. É sempre um grande prazer estar com Vossa Excelência, né, tem feito aí um trabalho, né, que a gente sabe que também não é fácil, garantindo aí esse debate no âmbito do Estado de São Paulo. Bom, eu falo desse lugar de professora, pesquisadora, parlamentar, e trago aqui um ponto da minha pesquisa bom, primeiro que a minha pesquisa de mestrado, ela virou livro, né, que é o livro Quem é Negro no Brasil, que foi editado pela editora Dandara, né, o nosso querido Juninho está aqui presente, já tem 5 anos, Juninho. Juninho foi uma das pessoas muito importantes aí do meu início na política, eu lembro muito bem dos nossos debates, né, antes de eu entrar como candidata a prefeita na cidade de Taboão da Serra, como co-deputada, nós atuamos juntos, né, e foi por conta de conversas com o Juninho que eu pude estar na política, estou na política hoje, e o Juninho também está aí à frente da editora Dandara, que é essa editora periférica, né, que tem o meu livro, o livro do professor Denis, enfim, livros de autores negros, grandes pensadores aí que vale muito a pena, né, estar aqui. Também vou deixar uma cópia com o Núcleo, já que o professor Denis também, né, deixou essa cópia, eu vou deixar com o Núcleo, essa cópia vai estar aqui também pela editora aqui presente. Bom, a pesquisa do meu mestrado foi sobre as comissões de heteroidentificação. Eu costumo falar muito sobre as comissões. Junto com o professor Denis, trabalhamos inclusive na primeira comissão de heteroidentificação na Universidade de São Paulo, né, que foi um grande avanço a existência dessas comissões, e não só a existência, né, o formato, a garantia do direito ao contraditório, enfim, dessa legitimidade das comissões, garantindo a dignidade da pessoa humana, que são pessoas negras, que têm entrado pela política de cotas e merecem todo o respeito na hora da execução dessa política pública, né? Se por um lado a gente teve algumas fraudes no contexto das políticas afirmativas, por outro lado teve uma grande luta, inclusive virou muito pauta dentro dos NEAPs, dentro das discussões, para que a gente legitimasse essas comissões, inclusive enquanto leis, decretos, regulamentações, para que tivéssemos aí o alcance dessa política pública por aquele grupo que realmente faz jus à política pública, né? Que são as pessoas que enfrentam o racismo na sociedade brasileira, né? Não basta apenas ter um avô ou bisavô negro, né?
para você fazer jus à política pública, essa política é focada em quem enfrenta esse racismo na sociedade brasileira, né? Então, no Brasil é quem possui esse fenótipo negro. E aí, é claro, sem fazer a distinção de negros e pardos, porque, como foi dito aqui, né, isso é um avanço na nossa política antirracista, é um avanço do movimento negro, a união de negros e pardos, para que a gente possa entender que somos maioria, de que quando a gente está falando de cotas raciais no Brasil, a gente está falando de uma política de democracia, porque a maioria da população é negra. E essa maioria da população que é excluída, né, que ganha menos, que trabalha mais, debates sobre escala 6x1, uma série de debates sobre a mortalidade da juventude negra, execução, enfim, uma série de direitos que são negados à população negra no Brasil. Então, que a gente olhe, né, como esse povo que é a maioria da população e que carece aí dessas políticas que não estão sendo alcançadas ainda em sua igualdade, né? Quando a gente fala de igualdade, não é só igualdade formal na Constituição, mas é a igualdade material que dá materialidade a essa política pública. O meu doutorado, ele trata da questão de uma autoetnografia. Acho que o professor Juarez mencionou isso durante a manhã, e eu acho que é de suma importância, porque eu, como socióloga, né, fiz sociologia na Federal Fluminense, a gente sempre estudou sobre a questão da neutralidade axiológica, né, do distanciamento do pesquisador sobre o objeto de estudo. Porém, isso é muito fácil de ser alcançado, né? Muito, enfim, quando você não é uma pessoa negra, quando a gente sabe que os estudos dentro da universidade são estudos pautados no eurocentrismo, e quando nós, pessoas negras, adentramos a universidade, a gente percebe logo de cara que aquele espaço ele não foi feito para nós. A USP é da década de 30, foi feita para a elite paulistana, mas enfim, as universidades brasileiras foi feita para a elite se apropriar dessa universidade, se formar, não se formar apenas na Europa, mas se formar no Brasil e ser ali serem os proprietários, né, de todo o Brasil. E a gente alcança, a partir das políticas afirmativas, a partir de várias lutas dos movimentos negros, enfim, pautando a necessidade das cotas, essa urgência que é entrarmos nas universidades. Porém, essa universidade, ela não corresponde aos nossos anseios, porque a gente também precisa tratar desse currículo, dessa episteme, precisamos ter professores negros, que esse é um debate fundamental. A USP, infelizmente, o professor deles, o senhor sabe, está na luta lá todos os dias, menos de 3% ainda. Chegou a 5% já? Não, chegou a 3,5% dos professores na USP são negros. Não dá mais para a gente defender uma universidade onde a gente não se veja representado. Se por um lado a gente alcançou esses bancos, né, nas estruturas das universidades, por outro lado, o nosso povo está se suicidando dentro da universidade porque não encontra esse acolhimento psicológico, né? As pessoas passam fome dentro da universidade. As pessoas têm muitas dificuldades em permanecerem dentro desse ambiente branco e você não se vê representado nos currículos, não se vê representado entre os professores. Então, como defender uma universidade que não representa a democracia que deveria existir dentro desses bancos nas universidades brasileiras, né? Então, essa é uma discussão muito grande, porque não dá mais para que a gente defenda esse modelo de universidade que precisa ser melhorado, né? E com a nossa existência, as nossas pesquisas e a nossa permanência. Eu falo desse lugar, dessa vereadora, né? Fui eleita recentemente vereadora em Taboão da Serra. Taboão da Serra é uma cidade conhecida como uma cidade extremamente coronelista. Por que coronelista? Porque a gente sabe quem é da política pelo sobrenome que a pessoa tem. Os 60 e tantos anos de existência da cidade, são 5 famílias que representam essa política sempre. É um revezamento dessas famílias. E no parlamento não é diferente, né? Eu sou a primeira mulher negra eleita, da periferia eleita no parlamento de Taboão da Serra. E não estou na política porque gosto. Eu estou na política porque há uma necessidade, né? Isso foi dialogado com o grupo que a gente faz parte, para que a gente garanta essa legitimidade e o nosso olhar dentro desse espaço político, que precisa ser ressignificado, né?
a gente costuma dizer que as pessoas não ligam para a política, especialmente a juventude, né? Ela está com muita dificuldade de chegar até o título de eleitor, as pessoas não se veem representadas na política, mas a política é esse lugar justamente da desigualdade, onde ela é mais latente, onde a gente percebe que as grandes famílias dominam esse espaço e aonde as leis são executadas e que a gente simplesmente tem que aceitar. Então, nós temos que fazer essa luta dentro das universidades, mas também nos espaços políticos. E esse espaço político, ele é um espaço de muita violência para as mulheres negras. Né? Conversei muito com a Erika Mamulinho, a gente tem histórias, né, de muita luta dentro da política, mas de muita dificuldade, de muita violência. E como que a gente ressignifica esse lugar, se não coletivamente? Se não mudando e entendendo o que esse lugar significa para nós. Né? Então essa foi uma das minhas perguntas para a pesquisa, né? Como a gente estabelece, as mulheres negras estabelecem essa identidade política, se existe uma narrativa simbolicamente mobilizada que reforça essa identidade política a partir das intersecções de raça, classe e gênero, e qual seria o papel do sistema de comunicação contemporâneo, né, os sistemas de comunicação contemporâneo na política, ou seja, Twitter, enfim, uma série de meios de comunicação que fazem com que a nossa voz propague e chegue no público-alvo, e quais as estratégias, né, que a professora mencionou bem aqui, a estratégia dela dentro da academia para conseguir executar a pesquisa sobre antirracismo, né, quais as estratégias das mulheres negras para que elas se elejam e também permaneçam na política, porque a permanência também é uma coisa muito difícil. Então, a partir dessas perguntas, eu comecei a compreender essa realidade, que é uma realidade que não corresponde a mim. Eu sou o corpo de uma mulher negra na política, mas essa realidade corresponde às mulheres negras da minha cidade, corresponde a outras mulheres negras que alcançaram esses espaços sem padrinho político, sem o clientelismo político, sem o poder econômico. E como a gente chegou nesse espaço? Como a gente consegue ressignificar esse espaço e permanecer nesse espaço? A partir disso, a análise temporal é o assassinato da vereadora Marielle Franco. E o que o assassinato da Marielle significou no âmbito simbólico, no âmbito político, no âmbito do acirramento das tensões no cenário nacional. 2018 foi um ano de muito acirramento, crescimento do bolsonarismo, e esse assassinato da Marielle, eu discuto muito isso com o meu orientador e com o meu orientador é o Ricardo Alexino Ferreira, que é da Rádio USP, que faz o programa Diversidade em Ciência também. O assassinato da Marielle significa essa quebra desse código político, onde essa violência estava no âmbito da fala. Essa violência, o assassinato da Marielle significa um feminicídio político. E ele tem um impacto muito maior do que as pessoas poderiam dimensionar naquela circunstância. Eu mesma entrei na política institucional por conta do sofrimento que foi a observação desse evento que foi o assassinato da Marielle. A partir disso, a gente faz esse recorte entendendo que a política, ela atua na educação e no antirracismo, mas que é necessário essa análise metodológica a partir da autoetnografia. Por que a autoetnografia? Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Grada Quilomba, grandes autoras negras, elas falam de suas experiências pessoais a partir da sua escrita. Ou seja, a escrita para as mulheres negras, ela não é apenas literária ou acadêmica. A escrita, ela também é política. Escrever é algo político. E não há como se ter um distanciamento metodológico quando se fala da sua própria realidade. Então, a ideia dessa pesquisa é colocar as experiências pessoais, a análise dos relatos de mulheres como Leci Brandão, como Marielle Franco, como Teodosina Ribeiro, análise de pessoas que passaram pela política institucional, entender como essas mulheres permaneceram, as estratégias de permanência dessas mulheres na política e correlacionar as experiências dessas mulheres com outras mulheres que inclusive deixaram a política, como a Erika Mamulinho, a Aurea Carolina,
deixaram a política institucional, mas permanecem na política, no front, nos movimentos sociais, nos movimentos negros. E falar sobre a realidade dessas mulheres, dar voz a essas mulheres, é sobretudo tratar dessa memória histórica que é negada às mulheres negras, negada porque não são vistas como sujeitos, são vistas como objetos, suas histórias são silenciadas, apagadas, e nós não temos relatos sobre as estratégias de permanência dessas mulheres. E trazer isso para dentro da academia, trazer isso, essa concretude para dentro de uma pesquisa, fomentar isso dentro do debate público, organiza a nossa revolta para fazer com que nós, dentro desses espaços de poder e decisão, até como trouxe o professor Lênis, esses espaços que a gente não simplesmente vai fomentar a discussão antirracista, como a mídia tradicional também tem feito, mas apontar estratégias onde a gente realmente crie esse impacto, crie políticas públicas, crie uma nova realidade para as populações negras, porque não é sobre uma pessoa ou uma de nós. O fato de estarmos no parlamento, de estarmos nas universidades, é algo que impacta a vida de todas nós, de todos nós. Então, trazer esses relatos e essa concretude no âmbito da memória política é algo que pode fazer com que haja uma maior compreensão sobre a necessidade de estarmos nesses espaços, ressignificarmos esses espaços e avançarmos numa sociedade menos desigual. Obrigada. Boa tarde, que honra, que prazer. Olha essa cena aqui, gente. Vencer na vida, entendeu? Vencer na vida não é ter sido eleita. Eu não sou ex de nada nem de ninguém. Essa Érica Malunguinho venceu na vida por estar ao lado dessas pessoas aqui, com vocês. Obrigada. Vou começar uma leitura. Carta a Marina Silva. Prezada Marina, desculpe se às vezes eu errar, porque eu tô sem rótulo, sempre coloco, mas vai dar tudo certo. Quantos graus tem aí? Não, tá pouco. Olha a situação. Prezada Marina, escreva essa carta com o coração aberto, movida por muitas camadas de sentimento. Admiração sempre, pedido de desculpas e um desejo sincero de reparação. Ao assistir os ataques violentos que a senhora sofreu no Senado, senti uma dor aguda, não pela injustiça do momento apenas, mas porque ele escancarou um passado que eu recuso a esquecer. Eu também fui, em algum momento, parte da violência que lhe foi direcionada. Em meio a disputas eleitorais, cega por uma rigidez ideológica e por uma crise de representatividade mal elaborada, me alinhei ao coro que preferiu silenciar, deslegitimar e caricaturar a sua candidatura à presidência em 2010, em vez de escutá-la com a atenção e o respeito que sempre mereceu. Ouvi falar da senhora pela primeira vez na antiga quinta série, hoje sexto ano. Era uma feira de ciências, uma escola pública da região metropolitana de Recife. O tema era o desmatamento, em plena época da Eco 92. Chico Mendes era a nossa grande figura, e foi por meio da minha professora de português, Francisca, que comecei a conhecer a senhora, que na época era deputada. Não tínhamos internet, era tudo boca a boca, livro, jornal, professores na escola. A feira foi linda, a feira de ciências. Fizemos uma maquete com os recursos que tínhamos, ingênua, estereotipada, mas muito pedagógica. Rios poluídos, floresta queimando, indústrias avançando. Os brinquedos do desenho infantil, comandos em ação, viraram os vilões.
Nós não tínhamos bonecas mulheres, mas elas estavam lá, na imaginação e no mito, a sereiara, Mani e a mandioca, e a senhora no nosso discurso, como presença viva e de luta. Ao adolescer e adultecer, ainda muito jovem e sempre interessado em política séria, aprendi mais, li mais, acompanhei mais. A sua trajetória me toca profundamente. A formação política nas comunidades eclesiais de base, ser alfabetizado aos 16 anos pelo programa de educação de jovens e adultos, depois de sair do seringal em busca do tratamento de saúde, até a sua chegada à universidade. É uma experiência que escancara as desigualdades estruturais do nosso país, mas, muito mais do que isso, afirma com firmeza a potência de uma mulher negra que, mesmo diante de todos os obstáculos, construiu um percurso sólido, comprometido e ético na vida política. Sua história, além de exceção, é denúncia e farol. Acompanhei-te como senadora, como ministra no primeiro governo Lula. Acompanhei sua saída do governo e do Partido dos Trabalhadores, assim como acompanhei a saída também de outras figuras que também admiro. Caminhos diferentes foram trilhados, mas com objetivos justos. E, enfim, acompanhei a sua primeira candidatura ao pleito do Executivo Federal em 2010. Com o tempo, compreendi que sua construção não era essencialmente diferente do que hoje se pratica nos campos democráticos da esquerda. Não eram diferentes. O que houve foi uma crise de representatividade da qual muitos de nós não sabíamos sair. E talvez por isso preferimos caricaturar e afastar. Era mais fácil atacar do que escutar. Era mais confortável deslegitimar a senhora do que revisitar nossos próprios limites. Falo isso enquanto uma mulher preta. Hoje chegamos a esse estado de coisas em que uma extrema-direita ameaça profundamente a civilidade. Não me furto de pensar os diferentes caminhos que poderíamos ter tomado, mas o que foi, se foi, e o que será, deverá ser. Projetos de poder e figuras políticas precisam ser respostas coerentes de uma mediação, indissociáveis dos valores de reparação e justiça com os mais vulneráveis. Projetos políticos de ordem executiva, infelizmente, não se realizam com boas ideias e capacidade de gestão. Há muitos interesses que podem interromper, permitir ou encampar esse processo. E a maioria deles está fora, ou pelo menos sem dar a cara, das instâncias formais do poder político. Projetos políticos se realizam pelas figuras que encarnam a capacidade de mudar, a capacidade de mediar desejos, afetos e contextos, sobretudo em momentos de crise. Os sinais já estavam dados. Bastasse observar os entraves que enfrentamos, mesmo com os quadros politicamente preparados. Vide o impeachment injusto de Dilma Rousseff, o êxito dos primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva, em contraste aos impasses persistentes enfrentados em sua gestão atual. Chegamos ao ponto que chegamos e sabemos que muitos desses que hoje te abraçam o fazem porque aparentemente a senhora Marina Silva não se configura como ameaça aos planos de poder. Enfim, um grave erro, perdemos o fio da meada. E não é incomum, em muitos cantos, eu ouvi das saudades de uma oposição como que existia, como a que existia com a velha social-democracia. Aqui finalizo reiterando que sua história é uma das mais relevantes da política. A senhora merece respeito, justiça, sobretudo ser ouvida com a grandeza que sua vida pública representa. Com profunda admiração, Érica Manguinha, uma mulher que sempre aprende. Quero falar muito sobre isso, mas eu acho que
Isso sintetiza muitas coisas, muitas frustrações, muitos questionamentos e aprofunda nosso pensamento e nosso fazer político. Nós interrompemos uma mulher negra com possibilidade real de ser presidenta, porque fomos instrumentalizadas, movimento negro, articulações negras, instrumentalizadas por uma esquerda branca, de que Marina Silva seria um péssimo negócio para aquele momento. E eu não estou falando que seria bom, mas eu quero que a gente reflita as nossas agendas reais. E se a gente abrir um espaço para dialogar, criar argumento e substância intelectual e política para dizer o não a ela, à medida que a gente caricaturou, deslegitimou de forma cruel aquela mulher, por conta da esquerda branca brasileira, que hoje continua abrindo as costas para a gente e oferecendo as portas dos fundos novamente. Essa é uma reflexão que a gente não pode perder. Se a gente caminha com radicalidade, com absoluta seriedade, já que a gente vê e sente já o resultado de uma visibilidade mal ajambrada, porque nossa visibilidade foi para muitos lugares, alguns deles bem positivos. Nós temos aí um número excelente nas universidades, fruto das políticas afirmativas. Nós temos pretos e pretas na televisão, como o professor Davis mencionou, em muitos lugares. Mas a gente esquece de pensar que tem lugares que nem deveriam existir. E segunda coisa, essa visibilidade ela precisa ser qualificada, obviamente. Visibilidade qualificada. Essa crise que a gente vive com o Dona Jojo Todinho, ou com esse negão do Bolsonaro, ou com essas aberrações, é fruto de um impulsionamento de uma agenda importante, correta, coerente, mas que quando ela sai deste lugar, ela pode tomar a forma que quiser. E é importante que a gente saiba disso. É um monte de gente preta se afirmando, que bom. Me afirmo preta e volto no fulano. Vou dizer esse nome porque eu não quero muito que isso fique registrado nem como uma metáfora, nem como exemplo. Mas eu quero que a gente pense muito. Eu quero muito. Não que vote nessas coisas aí. Eu não vou dizer esse nome porque eu não quero nunca. Só se for de inteligência artificial. Mas, bom, fica esse recado. E a gente tem que se debruçar. Muito bonito ver essa solidariedade da Marina Silva. Eu olho e falo assim, hipócritas, porque viraram as costas. Inclusive, ensinou o povo preto a acabar. Eu lembro disso. Eu não vou esquecer disso. Essa mesma esquerda, eu vou contar uma história curta para vocês. Eu não vim aqui para falar de política institucional, mas está certo. Um dia, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, eu fazia parte da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho de Ética, inclusive eu ressuscitei o Conselho de Ética, que estava lá no sarcófago foi lá, clausurado, na hora que eu sofri um ataque transfóbico. Obviamente, nós temos letramento, que a gente aprende muitas coisas com os nossos, e eu acionei o Conselho de Ética com um discurso assim, espontâneo, extremamente revoltada. Fui para o Conselho de Ética e para a Comissão de Direitos Humanos. Eu não tinha intenção de fazer currículo dentro do espaço político. Não tenho. E a minha desistência, apesar de a gente ficar chocado, eles falarem porque você saiu, para mim, estar lá não significa este currículo, não significa essa imagem de poder que se acaba por ela mesma. Para mim só fazia sentido se aquilo tivesse um contexto real e sério de utilização de uma máquina, de um lugar
político-institucional. É por isso que eu não estou lá. Eu vou contar uma das histórias. Uma das histórias. E diferente do que muita gente pensa, não é a história da direita. Direito é fácil, gente. Racista, você está preparada para isso. Na Comissão de Direitos Humanos. E até a eleição. A eleição para a comissão, as comissões acontecem na hora da sessão. O deputado me ligou, esquerda não. É esquerda não, né? É esquerda não. A gente tem esquerda, enfim, do campo progressista, ele me ligou e falou: Érica, as variantes de hoje, presidência e vice-presidência, eu consegui que eu fosse presidente, falou, mas a vice-presidência a gente vai ter que votar em fulano, que é um dos caras mais execráveis, no sentido mais explícito do que esse nome, essa palavra significa. Ele é explicitamente discriminador, violento, no verbo, na fala, os projetos de lei, a gente vai ter que votar nele para a vice-presidência. Eu falei: olha, eu até entendo que vocês fazem os arranjos, mas jamais você vai viver fazendo esse tipo de coisa por nenhum tipo de... Enfim, não consigo. Então, tudo bem. Chegou no momento da comissão, detalhe, eu nunca fiz questão de aparecer em lugar nenhum, até porque eu tinha muito trabalho dentro do gabinete, que vocês sabem quantas pautas a gente tem, né? Genocídio da população preta, saúde da mulher preta, e quilombola, e LGBT, e tarará. Se a gente fazer uma lista que a gente passa, dá 3 voltas na América Latina, Brasil, tanto de pauta que tem de gente preta. Então, assim, não me interessava assumir um papel alegórico em nenhum lugar. Não quis ser líder do partido, que a gente fazia um rodízio. Nada disso, porque eu tinha um objetivo explícito ali. Precisava fazer as coisas andarem no nosso povo. Então, foi eleito lá o cara progressista para a presidência. Eu fiz um cálculo assim, eu percebi, eu falei, mas a gente consegue eleger a vice-presidência. E aí começa a mandar mensagem para todo mundo que está na comissão. E me responde, eu falei, deu ruim, eu falei, quer saber? Então, eu vou me candidatar à vice-presidência e tal, que a gente tinha a maioria. Simplesmente, toda a nossa esquerda progressista votou no execrável. Obviamente, eu fiz um discurso ali, mas essa história não parou aí. Essa história não parou aí. Ela foi pior. Não foi o fato deles ouvirem e não se importarem com isso. A gente tinha montado uma frente parlamentar LGBT, pelos direitos da população LGBT. A primeira frente parlamentar do Brasil, defesa da população LGBT. Pôs o setorial LGBT do partido, me fuzilou, porque eu critiquei a eleição do homofóbico e transfóbico à vice-presidência. Isso não é sério. Isso não é sério. Entende? E aí, à medida que você... Esquece meu exemplo. Eu já venho observando, eu espero que a gente tenha vigor e afeto para ficar observando bem de perto que eles mudam a estratégia e fazem as escolhas conforme os seus belos prazeres e desejos e interesses, sem nos comunicar. Mas na hora que a gente, em alguma catalisação, possibilidade de emancipação ou de síntese do que significa uma luta preta e fazer uma escolha, como por exemplo a que Marina Silva fez naquela época, inclusive sendo muito vanguarda, discutindo o meio ambiente como se não discutir, trazendo para o centro do debate presidencial. Quando ela surge, o que eles fazem? Não é por aí. Mas agora é. Eu quero que a gente pense sobre isso. Eu não tenho uma resposta. Nem estou dizendo que seria bom com ela. Eu também percebo muitas fragilidades e tenho questões em relação àquele momento. Mas eu tenho um monte de questão em relação ao que está acontecendo agora. Eu tenho um monte de questão por eles terem colocado pessoas
que inclusive nos faz ficar em silêncio, porque a gente não vai criticar nossas irmãs. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, e a gente não vai. Eu senti como calar a boca, porque eu não vou falar. E vocês sabem que eu não. Mas a gente sabe que tem coisas acontecendo, que a gente não está satisfeito. Então, para encerrar minha fala, que na verdade não era sobre isso, eu quero adicionar um elemento muito importante, um elemento que me move para construir essa relação, entendimento, aprofundamentos, aliterações, contatos com a negritude, que não é o racismo. A gente, toda vez que nós nos reunimos para falar de negritude, a gente usa 99,9% do tempo para falar de racismo. E meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho consciência negra por conta das violências também, mas o que me faz ser uma preta, e ter orgulho de ser preta, uma porção de coisas muito boas. Desde a nossa aparência, aos nossos encontros cotidianos, corriqueiros, sabe, almoço de família, e vem aquele meu tio com aquela agonia toda, com aquele jeito de corpo que só o nosso povo tem. É quando vai numa roda de samba também, vai no candomblé, quando ouve coisa que você sabe que vem lá do âmago, o blues, sabe? Quando você vê essa coisa preta acontecendo do lado da beleza, da poética, da magia negra. E eu quero convocar para que a gente use também de forma equilibrada o tempo do amor, do afeto, do orgulho de ser uma pessoa preta. Porque eu não sou um tanque de guerra, nem ninguém é um tanque de guerra. E a gente não nasceu para dormir de punho cerrado. E quem inventou essa desgraça do racismo passa o dia inteiro rindo, enquanto a gente está sempre chorando. É uma convocação urgente para que a gente não adoeça, para que a gente não sucumba e, mais ainda, para que a gente acione o nosso ethos, que não é um ethos de oposição a um sistema brancocêntrico. O nosso ethos e a nossa memória filosófica, espiritual e afetiva está no lugar de relações sociais, horizontais, que tinham disputas de outra natureza, não de ordem da cor da pele. Acione esse ethos, e nesse sentido, a festividade, quando a gente vai falar de história, de movimento negro, a gente precisa colocar dentro como parte fundamental as coisas que não estão no campo da razão. A razão é importante, a universidade é extremamente importante, a luta política organizada é extremamente importante, mas não esqueçam da festa, não esqueçam do candomblé como organização política, das escolas de samba, não esqueçam do chique show, não esqueçam da parelha Luzia. E eu vou dizer mais, só como um exemplo muito simples de como a sociabilidade e as coisas que nos fazem bem são capazes de mexer e mover estrutura. A Parelha Luzia, um espaço de arte e cultura e afetividade e festividade, foi capaz de eleger sem nenhum apoio partidário, sem nenhum aparelhamento, foi capaz de eleger a primeira pessoa trans a um cargo de deputada no Brasil. Só o movimento negro seria capaz de uma vanguarda dessa. Esse é o nosso ethos. Gente, bom, por favor, lutem, mas não esqueçam de amar. Eu estou falando só do amar afetivo, sexualmente. Tentem olhar coisas com olhares de poesia. Eu estou aqui, eu faço isso porque eu amo meu povo de graça. Tá cheio, gente.
brevemente o microfone para o professor Denis, que ele quer dar um recado para a gente, tá? Rapidinho o recado, gente. Você sabe que este ano nós estamos celebrando o centenário do professor Clóvis Moura, um grande intelectual, vítima inclusive desse racismo acadêmico, né? Já participei de várias bancas na USP, na PUC, na Unicamp, né? Que os orientadores brancos recusam, né, o uso do Clóvis Moura, né? Que não é intelectual, um ativista, enfim, né? Isso nem podemos explicar por que acontece isso. Então, quando nós faz 100 anos, né, nós estamos vários eventos, participando de vários eventos aí, celebrando o centenário do Clóvis Moura. A editora Dandara, né, que está falando propaganda, está relançando as obras do Clóvis Moura. É importante conhecer essas obras. Tem eventos, levamos um evento semana passada em Salvador, tá? Foi bem bacana, evento com a Fundação Maurício Grabois. Tá, um evento no Rio de Janeiro, foi realizado também, foi bem bacana. Teremos agora, no dia 10 de julho, uma sessão solene na Câmara Federal, por iniciativa do deputado Henrique Cunha, né, uma ação solene, na verdade, de homenagem ao Clóvis Moura, a um projeto do deputado federal Daniel Almeida para inscrever o Clóvis Moura no panteão dos heróis e heroínas do Brasil, da votação por PL 800 2025, a Liga contra a Depressão, a vacinada, etc. E no mês de agosto haverá outros eventos no SESC e também na USP, em homenagem ao Clóvis Moura. Então participem, divulguem, inclusive com uma disposição para realizar eventos para relembrar o Clóvis Moura nas universidades. Então já fica o convite para o NEAB, na FESP, se quiserem ter interesse em fazer essa discussão, chamar a gente para fazer isso, tá? É importante nós lembrarmos os nossos intelectuais, os nossos fiscais, que batalharam em condição até mais favorável que a gente atualmente para trazer esse debate racial. É isso. Pessoal, a gente... Uma salva de palmas para a mesa. Cada um de vocês, nós vamos na porta de novo, cada um de vocês pedir socorro. Vou começar pela agenda que o Denis propôs. A FESP vai organizar com o núcleo também um colóquio sobre o centenário do Clóvis Moura. O senhor já estava, não sei convocado, mas convidado, quase convocado para ajudar a gente a construir, certo? A mesa toda para isso. E nós vamos também ter um colóquio sobre o centenário de Franz Fanon. A gente ainda não tem uma data ajustada, nós estamos acordando. Queria propor para a mesa ficar mais à vontade. A gente vai fazer agora, a gente vai simplificar, está um pouco cansativo já o horário, e as pessoas já estão bastante cansadas, mas a gente tem só mais uma rodada de fala, e é dos núcleos, que é importante os outros fazer. A gente ainda tem uma festa aqui, por conta do aniversário do Virgínia, da turma da Virgínia e dos Bicudos. Nós temos uma roda de Salvador na palma da mão daqui a pouco, e a Taliba vai cantar um pouco e tem um coquetel ainda, antes da gente fazer, fechando tudo isso hoje, tá? Então a gente, tudo animado, né? Igual, juventude é uma coisa maravilhosa. Então eu vou pedir para a gente encerrar a mesa, e vou convidar aqui, obrigado professor, você ajuda a gente, faz uma foto isso.